Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. É uma oração do apóstolo Paulo, e esse texto vai servir de base para a nossa reflexão bíblica desta noite. O texto nos diz assim, queridos: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amados, nós estamos dando sequência a meditações, a reflexões, tendo por base orações. Nós, nas últimas 2 semanas, observamos 2 orações de Jesus, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e depois a oração sacerdotal de Cristo. E hoje nós vamos procurar tirar lições para as nossas vidas, olhando essa oração registrada na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, irmãos. Era a maior cidade da sua região, da província da Ásia. E ela era muito caracterizada, ela era um local de romaria. Havia ali um templo enorme, gigante, um templo para a deusa Diana ou Artemis. Então, muito do comércio da região era por conta desse ambiente religioso da cidade. Como ela era uma deusa da natureza, era comum também orgias sexuais nos próprios templos. Fazia parte do culto e da adoração a essa deusa. E Paulo passa quase 3 anos ali em Éfeso, depois ele sai, ele conhecia bem o contexto ali da região, e uns 5 anos depois ele escreve essa carta àquela igreja. Então, a carta que nós lemos, a oração está dentro de uma carta a uma igreja que ele ficou bastante tempo, discipulou pessoas, deixou uma igreja plantada, líderes fortalecidos, mas o ambiente de forte perseguição religiosa, ela marcava aquele contexto. Então, quando Paulo não conhecia os irmãos novos, a igreja que ele deixara 5 anos antes havia crescido ainda mais, novos líderes haviam sido levantados por Deus, mas ele conhecia bem o contexto daquela região. E ele começa, então, fazendo uma saudação interessante, e que revela isso, que ele estava dando graças ao Senhor pelo modo como a igreja de Éfeso caminhava. Paulo possivelmente estava preso em Roma, irmãos, e a igreja também preocupada com ele, com o pastor e com aquele que fundou a igreja. Então, a carta toda e a oração de Paulo, ela está dentro desse contexto que eu estou tentando passar para os irmãos. O texto que nós lemos, a partir do 15, começa a revelar isso. Por que ele fala, eu ouvi falar da fé que vocês têm? É porque era uma igreja que ele não conhecia? Não, era uma igreja conhecida dele, mas com anos passados. É interessante nós entendermos, irmãos, que as informações chegavam de uma pessoa para outra, ou de uma igreja para Paulo, ou de Paulo para a igreja, com um grande tempo. Ele escrevia a carta e alguém tinha que ir lá levar a carta. E depois ficava lá e trazia a carta. Então, e eles estavam muito distantes. Então, quando Paulo recebe notícias da saúde da igreja, ele começa a orar pela igreja. E o primeiro conteúdo dessa oração é um conteúdo de gratidão. Ele menciona o seguinte: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Gratidão e persistência.
Sabe o que é uma coisa muito boa nós vivermos? É quando nós investimos a nossa vida na vida de alguém ou na vida de um grupo e nós vemos aquele grupo crescer, se multiplicar, tomar forma e avançar. Ali no Multiplique, o principal preletor do evento, é um pastor dos Estados Unidos chamado David Platt. Ele é o presidente da antiga junta de Richmond. O que é isso, pastor? Uma junta missionária do sul dos Estados Unidos que enviaram para o Brasil o primeiro casal de missionários batistas. Eles quase mataram o David Platt de emoção quando eles colocaram os primeiros registros em ata dos objetivos que aqueles missionários tinham deixado dos Estados Unidos e vindo ao Brasil 136 anos atrás. E ali, 1.000 e tantas pessoas reunidas, batistas, que continuam buscando os mesmos objetivos: evangelizar o Brasil e o mundo. Eles nunca imaginariam, podiam sonhar, mas era muito distante. O que aqueles missionários, há 136 anos atrás, iniciaram, dirigidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. E olha quanto frutificou. Eu e você estamos aqui, somos fruto dessa iniciativa. Consegue perceber? Paulo fica muito feliz, ele fica muito grato. E ele se coloca e ele persiste em oração com um sentimento de gratidão enorme a Deus, porque valeu a pena investir em vidas, porque valeu a pena evangelizar, valeu a pena estar em Éfeso. A igreja crescia e influenciava muito. Paulo não orava apenas pelas suas necessidades, irmãos. A oração de Paulo não era uma lista de pedidos a Deus apenas. Paulo se importava com aqueles que estavam ao seu redor, mesmo preso em Roma, que é de onde ele escreve. Ele tem espaço na sua vida devocional para não apenas orar por si mesmo. Ele intercede pela igreja. Deus cuida da igreja, irmãos. A igreja é do Senhor. O Senhor conhece todas as necessidades da igreja. O Senhor conhece tudo da igreja. O Senhor conhece o que nós não conhecemos. O Senhor sabe daquilo que não sabemos. O Senhor tem caminhos que nós nem imaginamos. Mas isso não deve nos levar à apatia nem à omissão. É nosso dever, é nosso papel nos dobrarmos diante do Senhor, agradecermos e intercedermos uns pelos outros. Nós somos unidos como família do Senhor. E aquilo que fazemos como igreja, irmãos, aquilo que fazemos nesse tempo, nessa geração, que é o tempo que nós temos, vai ecoar na eternidade. Na eternidade. É na eternidade que tudo será revelado. É na eternidade que ainda vai ficar mais claro o como valeu a pena ter investido em pessoas, ter investido em famílias, ter compartilhado sua vida, sua sala, sua fé, ter compartilhado Jesus com pessoas. Então, a oração de Paulo, ela começa com um sentimento de muita gratidão ao Senhor pela obra que o Senhor estava fazendo e continuava a fazer na igreja de Éfeso. É interessante que ele começa a oração agradecendo, né? Quantas vezes nós conseguimos isso? Quantas vezes nos nossos momentos de devocionais nós já começamos imediatamente a agradecer? Nos dobramos para agradecer, para bendizer, para louvar, para reconhecer o que Deus tem feito. Não me parece que é à toa, não me parece que é sem sentido. E essa é uma das lições dessa oração de Paulo, que ele começa orando, ele começa intercedendo, ele começa intercedendo pela igreja e agradecendo a obra de Deus na vida da igreja e como um fruto do trabalho dele. Amados, quando nós pensamos em oração, não muitas vezes nós pensamos em oração como um momento de agradecimento por pessoas, de agradecimento por aquilo que Deus está fazendo, de um reconhecimento daquilo que o Senhor está realizando. Muitas vezes nós colocamos oração como um sinônimo apenas de pedir coisas a Deus. E muito menos ainda nós oramos para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das circunstâncias. Se ele começa agradecendo e com uma ideia de persistência, ele também vai apresentar pedidos, e não há nenhum problema apresentar pedidos a Deus.
Mas vamos dar uma olhadinha nos pedidos que ele faz. Eles podem nos ensinar também. Olha o que ele pede, irmãos. Que o Senhor lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do próprio Senhor. E também para que os olhos do coração fossem iluminados. Quantas vezes nós nos dobramos diante de Deus e pedimos isso, ou por nós mesmos ou por alguém? Quantas vezes passa pelo nosso coração, passa pela nossa alma, no nosso momento de oração, de que o que as pessoas mais precisam, aquilo que elas mais necessitam, é conhecimento de Deus, é que elas sejam iluminadas, é que elas tenham discernimento, sabedoria para tomar decisão à luz do conhecimento de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a gente parece ter um dilema: orar pedindo proteção, ou bênção, ou cuidado, ou orar por sabedoria, revelação e iluminação, que é a síntese do pedido de Paulo. Mas todas as coisas podem estar juntas. Você pode orar pedindo proteção, pedindo para que Deus abençoe seu trabalho, mas isso é raso. Nós precisamos avançar diante do Deus que nós temos, diante do conhecimento desse Deus. Nós precisamos entender com mais clareza o seu poder, o seu amor, os seus propósitos. Isso precisa se refletir nas nossas orações ao Senhor. Eu não vejo Paulo fazendo aqui muitos pedidos assim: olha, aquele irmão assim, está nessa circunstância, está tratando, está isso, está aquilo. Não, que isso não possa ser feito. Existem outros momentos e outras passagens que isso vem, isso está presente. Mas essa oração ela é fantástica, porque ela nos leva para uma dimensão mais profunda, ela nos leva para um outro ambiente, um ambiente em que o mais importante são decisões que a igreja toma. Ele está orando pela igreja. Ele pede para que o Senhor os abençoe, para que essas decisões redundem em glória para Deus mesmo. O foco era a transformação da vida da pessoa e não a mudança da circunstância. Às vezes nós ou alguém perto de nós está sofrendo um drama, está sofrendo uma dor, está sofrendo uma dificuldade. E imediatamente nossa ideia é orar para que aquilo suma da vida da pessoa. Deus vai lá e tira essa dor. Deus vai lá e tira esse problema. Deus vai lá e tira essa circunstância que está deixando essa pessoa triste ou aborrecida. Nossa oração normalmente é assim, movido de compaixão, movido de amor, mas parece que a oração que Paulo faz, ela entra numa outra dimensão e ela toca num lugar que nós normalmente não percebemos. É de que o mais importante não é o cessar da dor de alguém, ainda que isso seja muito importante, mas não é o mais importante, não é a prioridade, mas é que no meio da dor, essa pessoa seja sustentada por Deus, que essa fé seja sustentada, que ela seja iluminada por Deus, que Deus dê a ela sabedoria, para que ela não venha retroceder, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado em meio àquela circunstância. Olha os objetivos, irmãos. Paulo pedia um espírito de sabedoria, pedia que eles fossem iluminados. Para quê? Tem 3 coisas. Que eles conhecessem a esperança para a qual Deus os chamara, as riquezas da gloriosa herança e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, a igreja. Apesar de pedir a transformação, a ação do Espírito Santo, iluminando a igreja, para que ela fosse sábia para tomar decisões, e a igreja, aqui a gente está falando das pessoas, das famílias, ele estava pedindo a Deus que iluminasse o coração dos queridos irmãos de Éfeso, para que eles tomassem as decisões que Deus queria que fossem tomadas. Quando você pensa em objetivos, o a fim de quê que ele coloca, fica mais claro que a oração dele não era apenas para solucionar problemas ou questões ou circunstâncias aqui ou ali. O primeiro objetivo que ele menciona tem a ver com chamado. Conhecer a esperança para o qual ele os chamou. Cumprir o chamado para glorificar a Deus através de uma vida
de obediência. Irmãos, o que a gente tem aqui? Que dimensão é essa? Que circunstância é essa? Você vai falar, pastor, estou sabendo já que o senhor vai falar então do chamado que Deus tem para todos nós, discipularmos pessoas, fazermos discípulos. Essa é uma parte de um chamado maior. É uma parte importante, mas de um chamado maior. Qual que é o chamado maior? Que a sua vida glorifique a Deus. Então, quando a gente fala de vocação, nós falamos de chamado. Você vê que as pessoas vêm de fora, elas acrescentam muito, né? Luiz chegou há pouco tempo, mas olha como ele já tem acrescentado as nossas vidas aqui, irmãos. Obrigado, querido. E acrescenta em número também. Daqui a pouco a Isadora está aí. E daqui a pouco vai estar aqui em cima. Amém. Amados, para que Deus te chamou? Esquece igreja, esquece que você está no tempo religioso. Para que você existe? Qual que é o propósito da sua vida? Deus te plantou nesse tempo e você nasceu na família que nasceu e você tem a história que pôde ter. Com que chamado? Com que propósito? Com que vocação? Aí a gente poderia pensar, então, lá no dilema, às vezes, dos adolescentes, de ter que escolher uma profissão tão novos ainda, e já ter que tomar decisões, escolher cursos que possivelmente vão influenciar toda a trajetória deles. Aí vai falar, não, mas a minha vocação, o meu dom é para tal coisa, ou é para aquela coisa. Ok, e tão bom quando a gente descobre isso cedo, evita tantos males e tantas frustrações, e nem todo mundo vai conseguir descobrir isso tão cedo. Mas a vocação maior, então o sujeito vai estudar para ser marceneiro, ok, ele tem uma habilidade grande para fazer móveis. É uma vocação dele, ele se alegra com aquilo, ele se realiza e tal. O outro para outra coisa, o outro vai estudar medicina, e assim vai. E aí a gente fala, então, é a vocação dele. Mas a vocação, na verdade, é fazer o que ele foi chamado para fazer, aquilo que o realiza, fazer para a glória de Deus. Porque fazer móveis, muitos fazem. Conhecimento médico, muitos têm. Existem ótimos médicos, de diferentes especialidades em muitos lugares. Mas quantos fazem o que fazem? Quantos fazem para a glória de Deus, tendo sido iluminados para entender que aquilo ali não é o fim, mas é um meio para glorificar a Deus, seja o sujeito que te atende recolhendo lá o lixo no caminhão, seja o sujeito, a sua manicure, seja você o maior ou o menor, o que tem maior remuneração ou menor remuneração, mas não é isso. A ideia do que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso é que há um chamado maior para nós glorificarmos a Deus com a nossa vida. A partir dos dons, das experiências, daquilo que Ele nos deu. Eu não ia perder a oportunidade de dizer que multiplicar discípulos é parte desse chamado. Mas a gente ainda pode multiplicar discípulos, mas em muitas áreas da nossa vida, não consagrá-los a Deus. Danilo me mandou um vídeo, essa semana, de um sujeito, até engraçado sujeito. E nesse vídeo, um vídeo no YouTube, o sujeito fala sobre que a salvação é o primeiro passo. Aí qual era a ideia? De que a salvação ela inicia um processo, a conversão inicia um processo, que é qual? Qual que é o objetivo de Deus? É salvar? O objetivo de Deus é ter intimidade com você. O objetivo de Deus é que você se agrade muito de estar com Ele. O objetivo de Deus é que você entenda com muita clareza o amor dEle e os propósitos dEle para a sua vida. E não há vida plena que Jesus promete sem isso. E é por isso que Paulo pede, então, para que aquela igreja, para que aquele povo, que já era salvo, irmãos, mas eles fossem iluminados, para que eles tivessem uma esperança, uma chama acesa para cumprirem a vocação
para o qual foram chamados. O segundo objetivo dos 3 é que eles conhecessem as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Herança de Deus para os santos. Que os olhos fossem abertos para entender quão maravilhosas coisas nos aguardam aonde? No céu, na eternidade. Porque movidos com tantas maravilhas desse tempo e dessa era, normalmente nós nos movemos na direção delas. Nós somos atraídos para as maravilhas desse tempo. E existem muitas maravilhas nesse tempo. Existe muita coisa boa nesse tempo. E nós normalmente somos levados, nos guiamos para desfrutar dessas maravilhas, para ir ao encontro dessas maravilhas. E a oração do apóstolo é para que a igreja percebesse, então, não apenas essa riqueza, porque essa todos vêm, mas uma riqueza futura, eterna, gloriosa aos olhos do Senhor, que é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa te ser apresentada nesse tempo. E que nós possamos, então, olhar para as coisas que são do alto, olhar para o Senhor e para o projeto que Ele tem, não apenas para nós, mas para a sociedade. Nós somos parte disso. Se deixados como estamos, se deixados seguindo o fluxo, seguindo a correnteza, nós nunca paramos para, de fato, dar o devido valor para as riquezas que são nossas por herança, na glória, na eternidade. Não só para nós, mas para todos os que são de Jesus. O que move tua vida? Qual a riqueza que move tua vida? O que tem valor, de fato, prioritário na sua vida? Quando o Espírito nos ilumina, quando o Espírito abre os olhos do nosso coração, para nós vermos as riquezas da glória eterna, nós passamos a ver mais beleza nas coisas do porvir do que nas coisas deste mundo. Quais são as belezas que estão diante dos teus olhos? Para Paulo, e Paulo não era uma pessoa qualquer, irmãos. Paulo tinha conhecido bastante, muita coisa, do que o poder, a autoridade e o recurso material poderia dar nos dias dele. Possivelmente Paulo foi membro do Sinédrio Romano, que era uma posição de alta patente, alta autoridade dentro da sociedade romana. E como eu já disse aqui algumas vezes, mencionando o texto bíblico, quando Paulo conhece a riqueza que há em Jesus Cristo, a riqueza do Evangelho, quando as boas novas a respeito de Jesus chegam até ele, ele olha toda a sua conquista humana e ele chama de refúgio, ele chama de cocô. Quando ele compara uma coisa com a outra, ele não diz que aquilo é ruim. Ele não diz que conquista humana é ruim, mas quando comparada para a glória eterna, aí não tem como comparar. A expressão que ele usa é refúgio. Aquilo é refúgio. Toda conquista, e as conquistas dele foram enormes, eu tenho como refúgio diante da glória de Jesus Cristo. O terceiro e último objetivo, irmãos, que eles conhecessem a incomparável grandeza do poder do Senhor para a igreja, os que ali ele menciona os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo não escrevia de um jeito fácil, como vocês podem perceber, né, irmão? Você lê uma sentença dessa aí, você tem que ficar, para onde ele vai com isso? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, igreja, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele praticamente repete o que já havia dito. O que ele está dizendo, gente? Ele vai esclarecer um pouco mais abaixo. Mas o que a gente tem aqui? Isso tudo são os pedidos de oração dele, irmãos. São os pedidos de oração. Que a igreja descanse e confie no incomparável poder do Senhor. Porque quando você reconhece o que te aguarda na eternidade,
Quando você reconhece o poder de Jesus, quando você reconhece de fato a quem você serve, dá para lançar muitos ou todos os medos fora. Porque o poder do Senhor, o sustento do Senhor, o cuidado do Senhor deve trazer descanso para a igreja. Uma igreja que já vivia atormentada pela perseguição. Uma igreja que já vivia num ambiente hostil a ela. Amados, o texto lá de Atos 19 fala de um sujeito chamado Demétrio. Demétrio era um ourives. Ele fazia objetos. O templo da deusa Diana, ele era... Havia uma expressão da época que dizia que o sol, quando se move, não vê nada tão belo quanto o templo da deusa Diana. Só para você ter uma ideia da suntuosidade daquele templo. E foi destruído depois. Mas naqueles dias, então, eles faziam vários souvenirs, vários objetos relacionados com o templo e com a deusa. E as pessoas compravam aquilo e levavam para vários lugares. Então, aquela cidade ali, se você conhece alguma cidade de romaria, é tudo o mesmo princípio. Lá era uma cidade de romaria. Então, as pessoas vão lá, fazem o que tem que fazer, compram as coisas e levam para os seus locais. E elas acreditam que aquilo traz proteção, e enfim. E aí, esse Demétrio, como houve um avivamento muito grande em Éfeso, fruto da pregação de Paulo e dos demais irmãos que foram se convertendo, o Demétrio entra em pânico e ele faz uma reunião dos ourives. E a reunião dos ourives é o sindicato dos ourives de Éfeso, irmãos. O sindicato dos ourives do presidente Demétrio diz o seguinte: isso aqui vai dar ruim, porque esse pessoal se converte, eles param de vir ao templo, eles param de comprar nossas coisas. Daqui a pouco está todo mundo desempregado. E eles fazem uma rebelião na cidade, irmãos, uma controvérsia muito grande. Eu vou para o final, até que uma autoridade da cidade, um escrivão da cidade, diz, olha o que vocês vão fazer, porque vocês não têm nenhuma prova contra quem vocês estão querendo machucar, ofender, matar, e olha lá e tal, ele consegue frear um pouco a turba, mas o ambiente era esse. Por quê? Porque onde o cristianismo acontece, quando as pessoas encontram-se com Jesus, quando as pessoas conhecem a verdade é libertadora, irmãos. E quem vive, então, da escravidão, vai ter problema. Essa igreja era muito pressionada dentro desse contexto, e crescia, irmãos. Irmãos, é muito forte isso. Muitos avivamentos, elas acontecem exatamente em ambiente de perseguição. Então, quando Paulo pede ao Senhor que a igreja conhecesse a grandeza desse Deus, aquilo que estava reservado para ela pelo Senhor na glória, a riqueza da glória do Senhor, era para que a igreja descansasse no Senhor, para que você, meu irmão, que está lutando, que tem desafios e que muitas vezes é questionado na sua fé e muitas vezes tem momentos de fraqueza, para que você redobre as suas forças no Senhor, encontre paz e descanse na força do poder dEle. Esse poder que nos transforma para enfrentarmos as mais diversas situações. Vivendo para quem? Para Ele. Não para nós mesmos, irmãos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o quê? Perder a sua alma. Qual o valor disso? Qual o valor que isso tem? Tão passageiro, tão efêmero, tão pequeno diante da grandeza, riqueza e poder do Senhor. É isso que Paulo ora. Percebem, irmãos? O que é a oração? O que a oração de Paulo pode nos ensinar nessa noite? Paulo ousa ir além das questões do dia a dia e das circunstâncias. Não que isso não possa ser motivo da sua oração, mas é para irmos além disso, também termos isso, mas avançarmos e começarmos a pensar de uma forma maior, tendo como pano de fundo a eternidade, tendo como pano de fundo a glória do Senhor, o seu poder, a sua majestade e os seus propósitos para nossas vidas, para a nossa igreja. Olha o que ele fala sobre poder, irmãos. Olha qual que é o poder que Deus está exercendo sobre a sua vida.
Olha o que ele diz. Esse poder, ele exerceu em Cristo. Ele exerceu em quem? Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo poder que agiu 3 dias morto, que vai lá e devolve a vida a ele, e mais que isso, irmãos, mais que isso, que o ergue até a glória e que o coloca em posição de domínio sobre todas as coisas, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. É o poder que atua na sua vida, para que você viva uma vida agradável a Deus, para que você olhe para o alto, para que você veja as riquezas desse Deus e para que você se guie por isso nesse mundo. Amém, irmãos? O poder que atua na igreja é o mesmo poder que atua em Jesus, na sua ressurreição, ascensão e o seu domínio. Olha mais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. A obra que esse poder fez em Jesus é esse: dar a Ele poder absoluto, soberano, em toda e qualquer era, no tempo e na eternidade. É esse poder que Paulo está dizendo na sua oração, que age na minha vida e na sua vida. Existe alguma coisa que nós não possamos debaixo desse poder? Existe alguma coisa que nós não possamos debaixo desse poder, em intimidade com esse Deus, caminhando para a glória desse Deus? Existe alguma coisa que a igreja não possa? Essa é a fé que Paulo tem. E é isso que ele pede que Deus dê à igreja. É isso que eu e você precisamos para nos guiar nesse mundo. Nós nos esquecemos desse poder com facilidade. Nós vacilamos, tropeçamos, e muitas vezes colocamos alguns outros poderes que estão com homens, como se eles fossem os poderes fundamentais sobre a nossa vida, como se nós dependêssemos deles, como se nós dependêssemos dessas autoridades humanas. Mas todos vão se curvar, todo mundo de joelho, todo mundo. Os que quiserem, os que não quiserem, os que já forem acostumados, os que nunca se dobraram a nada nem a ninguém. Todo mundo ajoelhadinho aqui, ó. Diante daquele que vive e reina. E é esse poder que atua na sua vida. O mesmo poder que tornou Jesus Rei dos reis e Senhor dos senhores atua na igreja e transforma a cada dia a minha vida e a sua. É nesse poder, irmãos, é nessa força, é nisso que deve estar colocada. Essa é a nossa energia, esse é o nosso combustível, é nesse nome que nós vamos. Finalmente, são as últimas colocações dele sobre o poder. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Nós começamos falando que a oração de Paulo não era uma oração que ficava muito colocando as circunstâncias. Essa circunstância aqui, aquela circunstância ali, não que isso não possa ser feito, mas não é somente essa oração de Paulo, não. Se eu trouxer algumas outras orações, vocês vão perceber que isso era característica da oração dele. Sabe por que ele fazia isso, irmãos? Pela fé de que Jesus, que é esse que foi colocado em posição de domínio, ele preenche todas as coisas. Então não tem lugar que já não seja preenchido, não tem circunstância que já não seja preenchido, não tem carência que o Senhor não possa preencher, não tem nada, irmãos, que o Senhor Jesus não possa preencher. Então o foco não é uma circunstância, o foco não é nessa luta ou na outra, ou numa que vencemos hoje, mas outra já nos espera. O foco não pode ser esse, mas o foco precisa ser Jesus, porque Ele reina, porque o poder do Senhor se manifesta na nossa vida através dEle, para que, independentemente das circunstâncias, nós estejamos preenchidos pelo Senhor, irmãos. Preenchidos pelo Senhor.
Não há, a ideia não é de que nós não teremos problemas, ou que esse Deus, assim, olha Deus, olha a minha situação aqui, dá um estalo aí, tira essa dor. A ideia não é essa. A ideia é de que mesmo com dores e com lutas, esse poder, o poder de Jesus atua nas nossas vidas, nos preenchendo, para que passemos pelas circunstâncias mais difíceis, firmados nele, para a glória dele, porque isso é testemunho dele nesse mundo. Se há um momento que o testemunho é forte, se há um momento que o testemunho é eloquente, se há um momento que Deus usa, irmãos, é quando o povo dele, quando quem é dele está em situação de fragilidade, mas manifesta fé, amor e temor ao seu Senhor. Não é ausência de problema, mas é fé, irmãos. É amor e temor ao Rei da Glória. Ao Rei da Glória, aquele que é Senhor. E é esse poder que vem para atuar na sua vida, preenchendo todas as coisas, para que você se mantenha firme no seu propósito de servir a Ele. Isso é igreja. Essa é a esperança do mundo. Esse poder, ele diz, que atua no corpo de Cristo, na igreja, na minha vida, na sua vida. Circunstância nenhuma vai mudar isso. Circunstância nenhuma vai retirar a obra que Deus começou lá na eternidade, de reconduzir você para a presença dEle. Quero fechar, irmãos. Diz que a gente fala assim que o pessoal acha que está terminando, viu? Aí o pessoal, que beleza e tal. Não garanto, não. Vamos ver. Às vezes nós percebemos assim a ideia, Deus agiu com tanto poder e fulano se entregou a Jesus, fulano confessou Jesus, fulano ou Beltrano ou Ciclano, enfim. Nós trabalhamos muito a ideia de poder relacionada à conversão, o que é verdadeiro. Mas o poder de Deus, ele nos envolve, irmãos. O poder do Senhor envolve a igreja todo dia, toda hora. Não foi à toa que Jesus Cristo foi chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus que não se separa de nós, Deus que está conosco a cada momento, no seu cotidiano, naquilo que não tem nada a ver com o aspecto religioso, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aquilo que alguém poderia chamar de Deus, mas Ele está lá contigo, do teu lado. Ele não abre mão da sua vida, porque Ele preenche em todo tempo e qualquer circunstância a vida da igreja. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Glórias ao nosso Deus. Nunca estaremos só, jamais seremos abandonados. Medo de quê? Que medo é esse? Se o poder que ressuscitou Jesus age no meio do seu povo. E finalmente, não deixemos de orar e buscar a glória do Senhor com o nosso viver. Façamos como Paulo, irmãos, preso, caminhando para o final, já no escurecer da sua própria vida. Mas que força espiritual, que energia espiritual, que mover de Deus na vida dele, se colocando em benefício de pessoas que estavam longe, que nada mais poderiam acrescentar a ele, mas que ele sabia são importantíssimos, amados de Deus. Oremos uns pelos outros, firmemos-nos uns aos outros, ajudemos uns aos outros, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos estender para aquele que está enfraquecido, vamos viver o Evangelho em toda a sua plenitude, para que Cristo em nós, irmãos, preenchendo todas as coisas, se manifeste nesta cidade, para a glória dele mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Como que você responde ao desafio de Deus nessa noite? Como que você responde ao amor de Deus nessa noite? Como que você responde ao fato de saber que o mesmo poder que ressuscitou Jesus e que o elevou, atua na tua vida, no teu problema, na tua circunstância? Que não importa o que você tenha feito, não importa o teu medo, não importa nada. O
poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é para ser derramado na sua vida, para que você se mantenha com Deus. Nada mais importa. Todas as outras coisas vêm depois. Nada mais importa quando a sua prioridade é Jesus. Deus chama você nessa noite a renovar a sua aliança com Ele. Deus chama você nessa noite para permitir que o Espírito Santo de Deus atue nas áreas mais frágeis da sua vida, preenchendo tudo, todo vazio, toda carência, toda dor, tudo aquilo que tem te travado, te impedido de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida para a glória dEle. O mesmo poder que atua em Jesus atua na tua vida hoje. Arrependa-te. Arrependa-te. De qual riqueza você tem corrido atrás? De qual glória? Qual é a glória que está diante dos teus olhos? Olhe para o alto. Olhe para Deus. Viva plenamente, preenchido pelo Senhor. Vida com Jesus. Vida completa. Alguém nessa noite ouviu o seu nome a partir da reflexão bíblica? Alguém nessa noite está dizendo: Deus falou comigo, pastor, Deus chamou o meu nome. Essa palavra é para mim nessa noite. Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe aqui à frente. Deus abençoe lá atrás. Alguém mais? Alguém mais nessa noite? Alguém mais nessa noite pode dizer: pastor, o Senhor chamou o meu nome. Ele está me conduzindo para uma outra dimensão. O poder dele está atuando aqui no meu coração. Levante um dos seus braços onde você estiver. Alguém mais nessa noite? Deus abençoe sua vida, querida. Mais alguém? Deus abençoe sua vida, tão preciosa para o Senhor. Deus abençoe a vida da senhora. Quero convidar você a ficar de pé. Senhor, a tua palavra, ela é tão rica, tão profunda, Deus, que ela toca em áreas da nossa vida que nós nem imaginávamos. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor está realizando obra com essa profundidade aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor está preenchendo, Deus, dentro dos nossos corações, dentro do nosso interior, com o teu poder, preenchendo áreas da nossa vida que estavam vazias do Senhor. Porque o Senhor nos quer ver plenos do teu Espírito, Deus. E como o Marcos bem falou aqui, alguns minutos atrás, que nós sejamos disciplinados, Deus, para manter a chama acesa a cada dia. A chama do teu Espírito ardendo em nossos corações. Para que nós possamos olhar adiante, olhar além das circunstâncias, olhar além desse mundo, mas olhar a partir do sacrifício do teu Filho, aquilo tudo que Ele conquistou para nós, que merecíamos a condenação. Olharmos para o alto e termos esperança, Deus. Vivermos com a esperança de passarmos a eternidade contigo. Não uma esperança de alguém que está esperando algo que não pode acontecer, mas a esperança de ver se cumprir na tua vida a tua vontade. E que enquanto estivermos aqui, até mesmo nas nossas lutas e dores e circunstâncias difíceis, nós possamos passar firmados em Ti. E que essa sociedade que não tem esperança, essa sociedade, Deus, que
que quando está diante de situações que o dinheiro não pode pagar, se desespera. Que não tem uma rocha firme para apoiar a sua vida, possa haver em nós, na igreja do teu Filho, um pouco da tua face, da tua graça e do teu amor, para que se aproximem e sejam envolvidos pelo teu poder, sejam transformados pelo sacrifício de Jesus. Então, Deus, não nos deixe tropeçar na hora mais difícil. Sustenta a nossa vida, faz-nos dar as mãos. Não permita que ninguém aqui sofra sem apoio, Deus, sem ter irmão ao lado, com oração, com esperança, olhando para Jesus. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.